Boa noite, boa noite. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Conforme prometido, 23 horas e 23 minutos do dia 1º de outubro de 2019, estamos começando a nossa live, a nossa revisão sobre o direito previdenciário. O pessoal já está entrando aí. Se tiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí, por gentileza. Às vezes pode dar um problema na conexão ou no áudio. Então vamos lá, Sabrina, me ajuda aí. Tá conseguindo me ouvir? Eu acredito que sim. Vamos lá. Hoje é nossa terça-feira. Vamos trabalhar com o direito previdenciário. E vamos, já que o público é diversificado, vamos tentar trabalhar um pouco de teoria e de prática. E eu escolhi o tema do mandado de segurança em matéria previdenciária. Uma situação que surgiu já há algum tempo e, enfim, volta e meia ela aparece e nós estamos com um problema de ordem jurisprudencial, né? Por quê? E aí vamos direto, né? Vamos começar direto falando sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança, todos vocês lembram, né? Ou todos vocês sabem, ele é um remédio constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 59 da Constituição, e ele assegura, né? Ele é o remédio previsto para proteger ou para garantir direito líquido e certo, né? Como assim direito líquido e certo? Aí a gente vai ser um pouco interdisciplinar hoje, vamos olhar um pouquinho de direito administrativo. Por quê? Porque lá no artigo 37 da Constituição ele vai dizer que o Estado vai se basear pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da pessoalidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, né? Mas o importante para nós aqui é o princípio da legalidade, né? Então, pelo princípio da legalidade, é cabível o mandado de segurança, e aí nós temos a Lei 9784 de 99, que ela vai trabalhar com a Lei do Processo Administrativo no âmbito federal, no qual o INSS se enquadra, e lá nós temos a previsão de que, concluída a instrução do requerimento administrativo, então vamos lá, para quem nunca trabalhou no previdenciário, como é que funciona? Para te pensar em ajuizar uma ação, antes tu vai ter que fazer um requerimento administrativo, né? Isso já foi decidido pelo STF, é necessário um requerimento administrativo, e a autarquia previdenciária, o INSS, tem um prazo para dar uma resposta ao cidadão, ao segurado ou ao dependente do segurado que pleiteia um benefício ou um serviço da Previdência Social. E esse prazo lá nos termos, a Lei 9784, é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, de forma motivada. Então, o servidor que está responsável pelo processo, enfim, está com acúmulo de trabalho ou, enfim, pela razão que for, desde que de forma motivada, ele pode pedir a prorrogação do requerimento administrativo de mais 30 dias. Então, a regra fala 30 dias, prorrogáveis por mais 30 de forma motivada. E aí tu vai usar lá, a administração pública se pauta pelo princípio da legalidade, e a Lei 9784 vai falar que o mandado de segurança cabe quando o requerimento administrativo não for analisado no prazo máximo de 60 dias, e aí a gente começa a responder a enquete que foi lançada agora há pouco, né? E depois vocês vão ver que não tem resposta. Na verdade, a resposta correta seriam até 60 dias, né? Mas as duas alternativas, dependendo do ponto de vista, né, elas podem se dar como corretas. E aí vou explicar para vocês o porquê. Então a Lei 9784 fala 30 mais 30 de forma motivada, né? Passou os 30 mais 30, não tenho a resposta do INSS, que eu faço? Mandado de segurança, direito líquido e certo, né? O princípio da legalidade do qual o INSS é obrigado, está vinculado, não foi cumprido, e tu impetra o teu mandado de segurança, tu vai fazer o pedido liminar, e aí tu vai olhar, tem uma legislação específica do mandado de segurança, né? A Constituição traz uma norma geral e abstrata falando que há um remédio constitucional chamado mandado de segurança, né? E depois vai vir a lei de 2009 disciplinar o mandado de segurança, e tu vai interpor, ou tu vai apresentar lá o teu mandado de segurança para o juiz, e aí vai depender do juiz, né? O juiz pode entender que sim, é caso de concessão da liminar, ou não caso de concessão da liminar, ou então caso de provimento ou improvimento do teu mandado de segurança. Por quê?
Porque recentemente aí eu vou trabalhar com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é onde a gente está, onde a nossa sede, ou a minha sede, né, minha cidade, Santa Maria, né? Então Santa Maria está vinculado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e aí engloba Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O tribunal recentemente, mais especificadamente no dia 30 de novembro de 2018, num evento chamado Fórum Interinstitucional Previdenciário, decidiu que embora exista a previsão legal de 30 mais 30 de forma motivada, o prazo de até 180 dias se considera razoável, né? Então, o Fórum Interinstitucional Previdenciário, que é um fórum, é um evento realizado na sede do tribunal, né? Tem a participação dos magistrados, tem a participação dos membros da advocacia, né? Tem representantes dos aposentados. Então é um órgão não, é um evento em alguma medida colegiado e plural e participativo. Então não é só os juízes que estão lá presentes, mas esse Fórum Interinstitucional Previdenciário entendeu que, embora a legislação fale em 30 mais 30 de forma motivada, que em razão do acúmulo de serviço, em razão das alterações decorrentes do meu INSS, que vai tema para outra live a gente falar sobre o meu INSS, que é o sistema eletrônico para peticionamento e requerimentos desculpa, para peticionamento e requerimentos para o INSS, né? Então, em razão disso, em razão das transformações, em razão do pouco efetivo, em razão do déficit existente, do pouco servidor, embora a legislação fale em 30 mais 30 de forma motivada, que o mandado de segurança pode ser analisado, ou se transcorrer o prazo de até 180 dias, isso se considera razoável, né? Então, 6 meses, né, para análise do requerimento administrativo. Aqui, a verdade, isso aqui é uma afronta, né, uma aberração à Constituição, né? E não é porque sou advogado que estou falando isso, né? Eu estou falando isso porque a Constituição, né? A Constituição vai falar do remédio constitucional, vai falar do princípio da legalidade, a lei do processo administrativo fala uma coisa, e aí o Fórum Interinstitucional Previdenciário, né, que não tem a legitimidade democrática, faz uma lei, né? E aí muitos às vezes me perguntam, o que é a tal da juristocracia? A juristocracia é isso. Esse é um nítido exemplo. O mandado de segurança em matéria previdenciária, o entendimento de alguns desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região é um exemplo claro da juristocracia. Como assim juristocracia? A lei é o que o Poder Judiciário diz que é. Só que aí lembremos, né, o Poder Judiciário não foi eleito pelo povo. Via de regra, o Poder Judiciário o ingressa por meio do concurso público, né? Então eles não têm legitimidade democrática e não teriam como, né, criar uma lei superior à Constituição, superior à lei do processo administrativo. Então aqui nós temos um problema sério, nós temos um déficit democrático aqui nessa questão. Guilherme, e aí como é que eu faço? Vocês têm que ajuizar a ação, vocês têm que fundamentar bem os pedidos de vocês, e vocês, sempre que possível, tem que falar com o assessor, tem que falar com o juiz, tem que fazer sustentação oral, porque se nós nos conformarmos, daqui a pouco, aí literalmente, a gente não vive numa democracia, o governo não é feito pela vontade popular ou pelos representantes do povo, mas sim pelos que passaram no concurso público e chegaram no status de desembargador, né? E eles sim fazem a lei que vale, né? Então aqui nós temos um calcanhar de Aquiles, né? Aqui é para que o pessoal da faculdade me pergunta, o que é juristocracia? Juristocracia é isso, né? Quando o entendimento jurisprudencial vale mais do que a lei. A lei é clara no sentido de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 de forma motivada, e aí vem o Fórum Interinstitucional Previdenciário e fala, não, em razão das dificuldades dos servidores que estão se aposentando, não foi aberto concurso, tem pouca gente trabalhando. Olha, o segurado não tem, né, o segurado tem a garantia constitucional disso, né, isso deveria ser cumprido. Então uma matéria bastante importante, bastante interessante, né? E que aí a gente pode trabalhar tanto a questão teórica quanto a questão prática, né? O mandado de segurança é muito pouco utilizado, né? E aí a gente fala, e é compreensível, né? Às vezes no começo de carreira ali,
acabou de se formar, passou no exame da OAB, né? Pega até vagão descarrilhado, né? Pega, faz penal, faço, faz trabalho, faço, faz previdenciário, faço, faz tributário, faz sucessões, faço, faz divórcio, faz tudo, né? E aí o problema do fazer tudo é não saber, né? E muitas vezes colocar em risco um direito que o teu cliente tem. Então, se o teu cliente fez o requerimento, né, de forma autônoma, porque aí é o tema para uma outra live, né? Às vezes acontece de chegar na agência e a agência fala, não precisa de advogado, né? Aqui tu pode fazer teu requerimento, vai gastar com advogado, né? Só que muitas vezes, e aí a gente trabalha bastante isso na questão previdenciária, a instrução normativa ela é contrária à lei e muitas vezes nem a lei é cumprida lá dentro da agência, né? Mas aí é assunto para outra live para a gente falar sobre isso, né? Hoje eu queria incentivar vocês, né, que estão advogando, né, vocês que vão assistir essa live depois, né, que vocês utilizem esse instrumento. Esse instrumento é fundamental, né? Ele facilita bastante e ele é um apoio, um suporte para o advogado, né? A gente não pode... a agência está cheia, vai demorar 1 ano para requerimento. Agora há pouco estava conversando com uma colega, eu fiz o requerimento em janeiro, só agora foi julgado, mais de 6 meses, né? Então tem que saber que ele existe, tem que saber que ele se aplica no direito previdenciário, né? Às vezes as pessoas pensam, não, mandado de segurança só no direito administrativo, mas aí vejam a importância da complementariedade, da interdisciplinariedade. O direito previdenciário, ele também se casa com o direito administrativo, então tem que saber a lei do processo administrativo, né? Como eu vivo dizendo em sala de aula, tu tem que conhecer a legislação do processo administrativo, tu tem que conhecer as instruções normativas, né? Por quê? Porque são elas que são a baliza do servidor, do modus operandi do servidor do INSS, tá? Então, com relação ao mandado de segurança, eu acho que é isso. Se alguém quiser aproveitar, o que tiver online aí, quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, pode escrever que a gente responde. E ontem eu abri uma caixa de perguntas e algumas perguntas surgiram. Então eu vou aproveitar esses minutos aí para a gente poder falar sobre esses questionamentos. O primeiro questionamento foi no sentido de que, Guilherme, como é que eu posso fazer cálculo previdenciário sem usar um sistema? Essa pergunta ela é provavelmente de alguém que já está na prática previdenciária e que muitas vezes se sente amarrado. Por quê? Porque na faculdade de Direito a gente não tem aula de matemática, aula de Excel, né? E aí existe uma necessidade de complementação do profissional que vai se especializar no direito previdenciário. Como é que eu vou fazer cálculos sem programa? Falando francamente, tu tem que ser muito bom em matemática, tu tem que conhecer a legislação a fundo. Para quê? Para que tu cries o teu próprio sistema, ou para que tu cries a tua própria as fórmulas no Excel para fazer cômputo de tempo, conversão de tempo geral em atividade especial, em atividade comum, né? Fazer o cômputo do tempo de contribuição. Então vamos lá, para quem está começando ou para quem pensa, eu quero advogar no previdenciário, quais são as alternativas? Nós temos e sempre vai ter um ponto falho, tá? A primeira alternativa que tu tens, eu quero saber quanto tempo essa pessoa tem de contribuição. Lá no próprio site do INSS, lá no meu INSS, ou a partir de agora, né, com o meu INSS, o INSS faz o cálculo automático do tempo de contribuição. Aí o que tu vai fazer? Tu vai ter que tomar cuidado, por quê? Porque nem sempre o que está no CNIS, né, e para quem nunca ouviu falar no previdenciário, o CNIS é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, ou CNIS, né? Eu chamo de CNIS, mas pode chamar como tu quiser, né? Então, o CNIS ele é como se fosse um boletim escolar teu, ele tem todas as tuas contribuições. Só que o que acontece? O sistema foi informatizado, principalmente para quem tem um pouco mais de idade ou para quem contribuiu lá na década de 70, 80, até perto de 90, muitas vezes a contribuição não está averbada, ela não está constando no CNIS. Então aí a gente pode fazer uma outra live para falar sobre isso, como analisar um CNIS, né? Porque o que tu vai ter que fazer?
tu vai ter que entrar no meu INSS ou tu vai ter que te dirigir até a agência. Muitas agências hoje já não estão fazendo serviço porque ele está todo disponível de forma online, né? Se tu é advogado, tu tem acesso com a tua OAB, e se tu não és advogado, como é que tu faz? Tu cria um cadastro a partir dos dados do teu cliente, né? Então tu cria uma senha e tu tem acesso ao sistema. Então o INSS dá essa informação para ti. O que tu vai fazer? Tu vai pedir carteira de trabalho, porque muitas vezes, né, a gente trabalhou recentemente na faculdade, no núcleo de prática, com um caso que aconteceu isso, né? A pessoa tinha a contribuição na carteira, mas a contribuição não estava averbada. E aí tinha uma outra situação ainda que também acontece de forma reiterada, né, que tem a anotação na carteira, tem a comunicação para o INSS, mas o empregador não fez a contribuição. E aí o INSS vem lá e diz, olha, tem a informação, tem a indicação da contribuição, mas não teve o efetivo recolhimento, e para isso eu não vou contar esse tempo para fins de carência, né? E aí como é que tu vai fazer? Pois tu vai olhar lá a legislação previdenciária, e a legislação previdenciária vai dizer que para o empregado doméstico, para o avulso, tendo a simples informação, o INSS não pode negar o benefício em razão da falta de contribuição. Por quê? Porque é dever do INSS, a partir da comunicação, fiscalizar se os pagamentos estão sendo feitos de forma correta. Sim? Então, e aí a gente pode, vocês vão sugerindo, aí a gente vai fazendo outras lives para falar sobre a prática previdenciária, né? Então, para responder lá, voltando para a pergunta lá, como fazer cálculo? Ou tu usa esse sistema do INSS. O site da Justiça Federal da 4ª Região, ele tem um programa, uma planilha no Excel que foi feita pelos servidores da Subseção Judiciária de Caxias do Sul. Então existe um programa gratuito fornecido pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Às vezes para ti que está assistindo a live que não é aqui do estado, né, e não sabe, então fica sabendo que tu podes fazer o cálculo a partir desse programa que é gratuito, ou, né, aquilo que eu te falei, tu vira um expert no previdenciário, na legislação e nos cálculos, e tu cria o teu próprio programa, né? Os grandes escritórios de previdenciário fazem isso. Por quê? Porque existem alguns programas que são pagos, mas sempre vai ter um problema, não vai fazer o cálculo da forma como tu quer, né? Então, hoje em dia, para quem está começando, é muito difícil escapar dos programas que já existem, né? A não ser que a pessoa seja um ponto fora da curva, porque, via de regra, o estudante de direito ele não é tão afeito com a matemática, né? Tem alguma dificuldade com relação a isso, por se tratarem de ciências distintas, então não tem muito como escapar, tá? E a outra pergunta que foi feita, também de viés prático, é a seguinte: o sujeito, né, teve a perda da capacidade laborativa, né, não pôde voltar para aquela atividade que ele já exercia e foi encaminhado para reabilitação profissional. Aí a gente também pode, enfim, né, para quem está começando a nos seguir, essa nossa proposta de lives e de compartilhar saberes recente, a gente pode começar a programar lives para falar sobre os benefícios em espécie em seguida, né? Mas o que vai acontecer? Aqui a pergunta recai sobre o benefício chamado auxílio acidente. E o auxílio acidente ele tem uma particularidade. O auxílio acidente ele é o único benefício pago pela Previdência que ele tem caráter indenizatório. Por quê? Porque o auxílio acidente é devido... Desculpa, pessoal, um pouco de gripe. O auxílio acidente é devido para quem? Para quem sofre um acidente de qualquer natureza, seja ele do trabalho ou não, e desse acidente resulta a perda ou a redução de capacidade do trabalho. E na pergunta que foi feita não foi esclarecido, né, se essa perda da capacidade laborativa foi decorrente de um acidente, né? Então, respondendo a pergunta de quem fez, né, vai depender da origem, né? Então, se tem a perda ou a redução na capacidade de trabalho, isso é decorrente de um acidente de qualquer natureza, e a pessoa voltar ao mercado de trabalho, ela vai ter direito ao auxílio acidente. De novo, o auxílio acidente tem caráter indenizatório. Indenizatório porque ele é uma indenização para a pessoa que voltou ao mercado de trabalho com perda ou redução da sua capacidade laborativa, né?
Exemplo, a pessoa jogando, ou a pessoa estava viajando, sofreu um acidente de trânsito, e teve amputação de uma perna. Essa pessoa, por exemplo, ela era vendedor externo. O vendedor externo precisa andar, né, para atender os clientes, para se locomover de um local até o outro, né? Então, o que vai acontecer? Para o vendedor externo, ter a amputação de uma perna é sim a redução da capacidade laborativa, porque embora ele possa continuar trabalhando como vendedor, ele vai ter que usar de muleta, ou então ele vai ter que tentar fazer uma perna mecânica, enfim, aí a perna mecânica pode não ser compatível, o corpo pode não aceitar a perna mecânica, enfim, N situações, né? E aí essa pessoa com a perna amputada volta a trabalhar. Então o INSS fala, olha, né, a legislação previdenciária vai dizer o seguinte, olha, como tu voltou para o mercado de trabalho com a tua perna amputada e vai continuar exercendo a profissão de vendedor, sim, tu terás direito ao auxílio acidente, que é uma indenização. Então falando, tô te pagando um plus, por quê? Porque tu teve a tua redução na capacidade de trabalho e tu voltou para a atividade que tu anteriormente exercia. Tá? Eu não sei, por hora eu acho que era isso, né, gurizada? Não... Falamos aí da ideia inicial, que era falar do mandado de segurança em matéria previdenciária, respondemos algumas perguntas, a gente não quer ser tão, estender até muito tarde a live, a gente sabe que todo mundo tem compromisso, hoje é terça-feira. Só deixar um recado para vocês que amanhã a gente vai fazer uma revisão de teoria geral do processo e de que na quinta-feira a gente vai fazer uma live especial, a primeira live com participação de um convidado, né? E essa live foi pensada para você que é estudante ou para você que já é formado, mas está em dúvida sobre os concursos públicos. Eu quero fazer concurso. Qual concurso? Não sei. Como é que eu estudo? Não sei. Então eu vou chamar um convidado que eu vou fazer, eu vou avisar vocês por meio do Instagram, um cara que já é concursado, um cara que estuda para concurso, embora já seja concursado, continua estudando para concurso, ele vai falar um pouquinho da rotina dele, né, de rotina de estudos, rotina de trabalho, como é que faz para conciliar, quais matérias estuda, onde que eu tenho que focar no meu estudo, por onde começar, né? Então essa live vai ser muito bacana para ti que está pensando no mundo do concurso público. Eu agradeço a todos que participaram em algum momento dessa live e nos encontramos amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local às 23h23. Valeu, pessoal, um abraço, tchau!